Cumprimento a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, público presente, boa noite à minha família que deve estar assistindo nesse momento, aos meus amigos que está sendo televisionado, aos telespectadores. Gostaria de me apresentar em primeiro lugar, para aqueles que não me conhecem, meu nome é André. O motivo de eu estar aqui nessa noite é referente a um requerimento que logo mais será apresentado pelo vereador Milton Neri a esta casa, pedindo um convênio, que seja feito um convênio com uma casa, com uma comunidade terapêutica de recuperação a dependentes químicos aqui na cidade de Itapetininga, a Casa Lucas. Eu estou aqui agora para falar um pouquinho da importância de um convênio dessa natureza, sendo que eu quebro o meu anonimato, coisa que eu nunca fiz questão de manter, e digo a todos aqui que eu sou um cara que foi dependente de droga durante muitos anos na minha vida. Eu fui doente, já que hoje esse problema é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. E como doença, ela deve ser tratada. E a importância do tratamento. Eu consegui me recuperar, eu já estou em recuperação há quase 4 anos, com a graça de Deus. Inclusive, faço um trabalho na cidade de resgate a toxicodependente, pelo qual eu já fui parabenizado por esta casa. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os vereadores pelo voto de congratulação que eu recebi aqui. Gosto muito de mostrar para todos esse título, fiquei feliz, me alegrou bastante, né? Porque a gente tem lutado muito aí na rua. Eu não sei qual é o parâmetro de avaliação para os senhores para aprovar ou não este pedido de um convênio para uma casa de recuperação. Eu não sei qual é a visão dos senhores responsáveis, eu não sei. Mas eu gostaria de falar aqui um pouquinho da visão que tem um dependente químico da própria sociedade em si e do problema da doença como uma doença social que é. Essa doença é uma doença biopsicossocial e espiritual. Ela afeta todos os campos, afeta todas as áreas do indivíduo. E a área que tem afetado grandemente e tem impactado muito grande mesmo, de maneira extraordinária, é a área social. Um dependente químico, principalmente desse chamado crack que está matando a sociedade agora, ele afeta não só a ele, não só os familiares, mas afeta toda a população. E a recuperação de um indivíduo como esse, ela é extraordinária. E isso eu gostaria, eu não tenho como mostrar agora aqui, mas eu gostaria que vocês pudessem ver nos olhos da minha filha. Eu sou pai, eu tenho 37 anos. Eu permaneci durante 20 anos da minha vida fazendo uso de drogas. 5 anos da minha vida eu fui escravo do crack. E eu não teria conseguido sair dessa condição se eu não tivesse recebido uma ajuda, se não tivesse estendido a mão para mim em um momento da minha vida, se eu não tivesse passado por um processo de internação, se eu não tivesse sido tratado da maneira que a doença merece ser tratada em todas as áreas. Eu acho que isso não é uma questão somente de quem tem um parente ou de quem tem um filho dependente de droga. Eu acho que essa é uma questão social. Eu acho que se a dependência química é uma doença social, ela deve ser tratada de maneira como tal. A minha opinião. Eu não coloco ninguém responsável pelas minhas palavras. Eu sou totalmente responsável por tudo que eu disser agora, nesse momento, nessa casa. Eu não estou aqui reportando ideia de ninguém, eu estou falando da minha experiência. Eu gostaria de saber como que os vereadores enxergam um cara que está caído na calçada agora, um bêbado, já que a dependência química ela também se refere ao alcoolismo. Eu já passei a observar a visão ou a falta de visão da sociedade para com esse indivíduo. Esse indivíduo ele chega a ficar invisível socialmente. Mas eu tenho a oportunidade de dizer agora aos senhores qual é a visão do indivíduo para com os senhores, para com a sociedade, porque eu estive lá. É terrível o abandono. O que mata, na verdade, eu acho que não é nem a doença em si, mas o abandono, a solidão, o descaso, a discriminação. Eu sou a prova de que dá para sair dessa condição. Hoje eu estou aqui porque um dia eu recebi uma ajuda, porque um dia eu fui socorrido, sozinho eu não poderia sair. E com a graça de Deus, eu não canso de me dizer. Existe uma frase em latim que eu gosto muito, e eu quero citar aqui, que ela diz assim: "Si vis, pacem para bello." Se desejas a paz, então prepara-te para a guerra. Hoje eu vim aqui para fazer guerra. Eu não vim aqui para guerrear com nenhum dos senhores, muito pelo contrário, eu vim aqui para convidá-los, para que nós possamos abraçar junto essa causa e guerrearmos. Talvez esse convênio que eu estou aqui referindo agora seja pouco, apenas 10 vagas. Talvez o preço do convênio seja alto aos olhos de alguns.
Mas aos meus olhos que passei pelo problema, eu quero dizer para vocês, 10 pessoas que têm uma chance de se recuperar, vai causar um impacto muito grande. Eu gostaria de finalizar? Posso? Eu gostaria de finalizar, cristão que sou, citando aqui uma passagem bíblica, se me permitem. E essa passagem, lá no livro de João, vou falar o contexto para eu dizer a frase. Conta a história de quando Pôncio Pilatos estava inquirindo a Jesus Cristo. E ele estava quieto. E ele continuou perguntando, e Jesus não se pronunciava. E ele se irou, e ele falou assim: ei, olha aqui para mim. Você não sabe que eu tenho poder para mandar te prender, assim como eu tenho poder para mandar te soltar ou para te matar? E a resposta de Jesus, ela mexe comigo nessa noite, eu tenho que dizer aos senhores. Ele olhou para ele e disse assim: você tem sim esse poder, mas só tem porque do alto lhe foi dado, senão não teria. Eu creio que todo poder emana de Deus. Eu tenho certeza absoluta que os senhores aqui presentes representam a vontade pública pela democracia. Foram eleitos pelo povo, sim, mas só foram eleitos porque Deus quis. Cada um dos senhores tem uma responsabilidade, não só com o povo, mas com Deus, que nos criou a todos nós, tanto eu, quanto vocês, quanto o bêbado que está caído agora lá, sem voz no momento, mas que com a graça de Deus e a ajuda dos senhores, eu tenho certeza que um dia poderá estar aqui, falando assim como eu estou. Se a glória no que eu disse, que seja do Senhor Jesus, meu Senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Graças a Deus.